Olá, eu sou Ana Carolina Battesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, esse é o episódio do Mame ou Desmame e a relação com as dificuldades alimentares. E a gente tem a alegria e a honra de estar aqui com uma convidada muito especial, a Cris Machado, consultora internacional de amamentação, é uma parceira na jornada aí desses processos de amamentação e principalmente no meu lado pessoal foi uma parceira no meu processo de desmame da minha filha mais velha. Então é uma alegria muito grande poder te ter aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre isso. A gente já discutiu um pouquinho sobre essas interfaces, né? E vai ser um prazer te ouvir e poder levar isso a outras famílias e outros profissionais também. Muito obrigada, Bibi e Ana Carol, pelo convite. Estou adorando, porque esse tema é maravilhoso, né? Como tu falou, eu sou consultora internacional de lactação, sou a primeira bióloga do Brasil a ter essa titulação e me apaixonei pelo assunto de desmame e seus desdobramentos lá atrás, quando eu mesma quis ajuda para começar a conduzir o desmame da minha filha mais nova, que mamou 2 anos e meio, e só o que eu consegui foi pedrada, julgamentos e xingamentos. E naquele momento, infelizmente ou felizmente, as pessoas que me excluíram de grupos de Facebook, que era a rede social que bombava naquela época, conseguiram foi despertar, né, esse lugar de querer estudar o desmame também por um olhar científico, um olhar técnico, e que acabou me apaixonando, porque ele não é só sobre tirar o peito, mas ele é também alimento e comunicação. E tem tudo a ver com distúrbios alimentares, né? Ou não. Ou melhor, não queremos que tenha, mas muitas vezes aparecem durante a amamentação e do desmame esses assuntos que vocês falam tão bem, né, gurias? É isso que É, a e a gente achou gente importante de ter tu aqui falando sobre isso, é fazer essa relação e também acalmar o coração de mães e de profissionais para não ficar naquela ideologia e no extremismo de tipo, tem que algo e tem que ser dessa forma e tem que ser e tem o julgamento e tudo mais, e não, ver o caso daquela mãe, daquele bebê, e ver como para eles está sendo, o que que isso está significando para eles. E eu falo isso até porque eu também tenho uma a minha forma de pensar na amamentação e aleitamento materno, que eu fiz residência em UTI neo, é pensar em utensílios, é pensar em aleitamento de outra forma que não amamentando às vezes. Então eu não sou tão rígida nesse pensamento de que tem que fazer de tudo para manter até onde for o que todo mundo diz. E mais para essa família, para essa bebê e para essa mãe tá funcionando, como que tá sendo prazeroso, e às vezes tem o caso de querer se encerrar não abruptamente, não de qualquer forma e não com pedradas e julgamentos que nem tu teve, né. Acho isso importante. Eu acho que uma coisa que é importante a gente pontuar, né, porque tem muitas profissionais ouvindo, tem mães, mas tem profissionais ouvindo, que eu acho que é importante a gente separar o que é da ordem do ativismo e da militância e o que é da ordem do profissional. É Uhum. óbvio que o ativismo e a militância pró-aleitamento, elas precisam e devem ser propagadas. É através da militância e do ativismo que a gente faz política pública para garantir que Isso. mais pessoas consigam amamentar até o sexto mês exclusivamente e continuado até 2 anos ou mais. Isso é fato e a gente tem que militar sempre que possível. Sim. Porém, quando a gente está falando do atendimento individualizado, nós temos que pensar nas diretrizes de saúde. Estou falando do Brasil, então pensando Sociedade Brasileira de Pediatria, estou pensando Sociedade de Fono, estou pensando no Ministério da Saúde, enfim, todas as áreas que voltem no olhar da primeira infância como, né, meu objetivo lá no fundo, assim, né, meu norte, e os caminhos que eu vou seguir para chegar ao mais próximo daquele polo. Nem sempre eu vou chegar onde está fincada a estaca dos 2 anos ou mais. Eu preciso que esse caminho, enquanto profissional, seja o melhor possível para aquela díade, porque a gente tem que lembrar disso. A amamentação também é um processo de experiência sensorial e prazerosa.
para os dois lados, não só para o bebê, não só para a mãe. E eu acho que esse é o gancho quando a gente vai falar de questões de alimentação. Perfeito, é isso mesmo. E a gente recebe, inclusive essa semana teve uma pessoa que procurou uma orientação, uma profissional, e a pergunta dela foi: quanto tempo, é bem específica, quanto tempo eu vou orientar essa mãe que ela precisa parar de amamentar porque as questões dela estão, as questões de muito tempo de amamentação tá interferindo na comida que ele não tá aceitando. Ela foi assim, bem específica, nós nem tínhamos conversado nem nada. E aí vem uma pessoa perguntando especificamente quanto tempo tem que parar, como se fosse uma ordem exata, porque a diretriz diz essa, então a minha resposta para essa mãe vai ser assim. Não, não vai. Acho que e isso é uma coisa que, durante esses últimos encontros que a gente teve aqui no podcast, essa construção de quem é consultora veio trazendo muito. A gente, enquanto terapeuta, fala em aula e tudo, o quanto a gente precisa olhar para a criança, olhar para a família, olhar para o ambiente, olhar para o sistema. Mas e sair desse olhar só para a boquinha, né? E aí, quando tu fala, entender que é uma experiência sensorial da mãe e da criança, eu acho que isso é muito. É aqui que a gente tem que focar e tem que pensar, né? Uhum. A gente pensa, gente, talvez esse seja um diferencial que eu tenho de quando eu fui estudar desmame, de entender que o mundo do bebê recém-nascido é a sua mãe, né? Então, o Winnicott, que é um psicanalista que trabalhava muito com infância, falava que amamentar é uma forma de vínculo. E eu amo que todo mundo use essa frase até aí, mas ele continua no próprio texto, num dos textos dele no livro Bebê e Suas Mães, mas não é a única. É que ela promove aquele tal do holding, né? Que é do segurar, do olho no olho, do cheiro. Então, digamos, seria um jeito, entre aspas, vou botar entre aspas fácil, porque a gente sabe que amamentar não é fácil, de tu promover o holding. Quando tu faz uma alimentação artificial, tu faria menos holding, né? Mas o mundo do bebê nos primeiros dias é aquela pessoa que está amamentando. Então, essa experiência sensorial de início de vida, ela é importante. Nós não temos estudos concretos falando do emocional e do sensorial da mãe, da lactante, da pessoa lactante, no resto da vida da criança. Mas eu entendo que boca é um lugar sagrado, gente. Então, a boquinha do bebê também tem que ser muito cuidada, como a forma que a gente que trabalha com amamentação vai examinar, vai manejar. E aí, de novo, a experiência toda da amamentação, se está causando muita dor para lactante. Ah, mas o bebê está ótimo, ele ganha peso lindamente. Como que tu vai manter? Eu sempre penso nos sinais que não tem como uma mãe que está amamentando, uma pessoa que está amamentando, vai conseguir fazer uma cara de alface se ela tá morrendo de dor. Então o bebê tá lindo, tá gordinho, do ponto de vista de alimentação ele tá bem, ele tá olhando para o rosto da mãe dele. O que que isso fala quando a gente fala que amamentar também é alimento? Porque aí quero talvez Nossa. voltar um pouquinho mais lá atrás, que a gente tem mania de romantizar o aleitamento. Amor líquido. Pode até ser amor também, mas, gente, leite humano é comida e a amamentação é uma forma de alimentação. Vamos voltar desse basicão. Primeiro, depois a gente pode até falar disso, porque nas minhas consultas privadas eu digo para as mães, principalmente das de volta ao trabalho, gente, leite humano é comida. A gente não precisa tratar ele com tanta frescura quando não é um leite que vai ser doado para pasteurizar para um prematuro de 28 semanas de uma UTI. Eu estou falando do meu bebê de 6 meses, que já está engatinhando no chão, lambendo a minha havaiana, e aí a mãe tá cheia de neura, come Cara, é comida, comida. Então, se a gente pensar nesse início de vida, o que que tu passa para um neném quando tu tá amamentando, urrando de dor, e ele tá te observando durante a sua alimentação, como aquilo pode ser desprazeroso. A gente tem que começar a pensar nessas questões e, às vezes, conseguir tentar fazer essa analogia de crianças com dificuldades alimentares, se teve muita dificuldade no início da amamentação, não só por parte do bebê, mas por parte da pessoa que está amamentando.
E aí, Cris, eu acho que tem uma coisa muito. Dois pontos. Enquanto tu tava falando, eu lembrei que eu recentemente estava falando com uma amiga que teve bebê há pouco tempo, e eu lembro dessa sensação de antecipar a dor, porque estava chegando perto da hora da mamada, logo no início, assim. E aí todo o corpo já fica tenso, eu já vou pegar o bebê já tá tenso porque eu tô tensa. E agora que tu comentou sobre esse processo da gente linkar com essa dificuldade alimentar, se a gente pensa na introdução alimentar. E a gente fala isso muito, né, Ana, quando a gente está dando aula, para quebrar a ideia e o paradigma de que a introdução alimentar vem para substituir o leite, que ela vai entrar e vai tirar a dor, ou o desconforto, ou todas essas sensações, porque a criança vai começar a comer. E não é verdade, é um processo onde ela vai começar a conhecer o alimento, mas que vai durar 18 meses. E aí, assim como a gente quer um amadurecimento lá na introdução alimentar, para que a gente atinja todos os marcos, a gente precisa olhar para trás e ver se teve esse amadurecimento na amamentação também, né? Sim, Então, total. E isso da dor, né? Eu falo também de lugar próprio. Eu conto essa história, eu já falei no meu Instagram, não tenho vergonha de falar, eu sou ateia, né? E quando meu filho mais velho nasceu, ele tem anquiloglossia, que eu sei hoje. Há 15 anos e meio atrás eu não sabia. Então, a ponta do meu mamilo caiu, era um buraco. Aquela criança chorava o dia inteiro porque ele não extraía leite, então ele passava fome, o peito sangrando. E eu me lembro de estar sentada no chão da sala da minha casa, olhando para o pai dele e dizendo: por que que eu não acredito em Deus? E ele, do nada, e ele disse: por quê? Por que isso? E eu disse: porque se eu acreditasse, eu pedia para Deus secar meu leite, para eu nunca mais ter que passar por essa tortura, porque eu tinha leite. E eu não conseguia entender por que que o meu leite não sustentava, porque era o que me diziam, meu leite era fraco, né? Afinal, eu tinha leite, os peitos cheios, peitos vazando sempre. Então, olha o nível da coisa, olha o pensamento mágico que eu fiz lá atrás. E eu me lembro disso, assim, ele começar a chorar, eu começar a chorar também, toda tensa, antecipando a dor, o desespero, eu tinha medo, assim, que caísse uma agulha, porque o guri não queria que ele acordasse para não vir mamar. Coincidentemente ou não, foi uma criança que teve muita dificuldade na introdução alimentar e uma pessoa que até hoje tem uma certa seletividade. Coincidentemente ou não. Eu tô Aí em eu ó deixo para as aqui. especialistas. Eu tô em ó com toda a tua fala, porque eu não sabia que eu ia estar tão em sync com as coisas, porque a gente fala isso nas aulas. A gente fala de Winnicott nas aulas, a gente começa nosso curso com a relação, vínculo e apego proporcionada pela primeira forma de alimentação, que é o mamar. Então, eu tô achando o máximo tudo que tu tá dizendo. E e sim, essa parte de o alimento, o leite é um alimento e vai fazer diferença a relação que está sendo construída naquele momento. E para mim, essa parte de começar a olhar como a gente tá no lado das dificuldades, né? A gente tem mais visto dificuldade do que a gente vê. A gente entende que amamentar às vezes é mais difícil do que mais fácil. Mas o que se passava até, sei lá, uns 8, 10 anos atrás, que não tinha no Instagram não se falava da parte difícil, tu só via que mamar é maravilhoso. Mamar é muito lindo, sempre é muito maravilhoso. E aí eu entrei na residência em 2016 e eu via que não era tanto, para várias mães não era, para várias mães era muito difícil. Então, tipo, olhar para esse lado de entender que é o ideal, entender que é maravilhoso, a o que vai proporcionar é maravilhoso, mas entender que para algumas mães e bebês não é tão maravilhoso. E que isso é o início, é a primeira forma de prevenção para dificuldades alimentares. O primeiro momento de que se tem 3 meses, o bebê está nascido já. 3 meses. E 3 meses está sendo horrível. Tem algo errado. Não tem como dizer que não tem, né? Tem algo errado. E isso vai repercutir em introdução, isso vai repercutir no depois dos 2 anos que entra e vai ter adulto seletivo, sim. Claro, e aí me choca, gurias, que algumas colegas, e vão estar me escutando, e eu espero que depois elas comentem com vocês no podcast, tipo assim, nossa, a Cris trouxe umas coisas que eu realmente não pensava. Porque a ideia também, né, é de compartilhar
informação para que mais famílias sejam beneficiadas, que é o seguinte, pensando na amamentação em si, em processos de produção de leite humano. A hiperlactação, que é a produção exacerbada com um reflexo de ejeção furioso, é um gatilho muitas vezes por uma... Isso eu noto muito nos acompanhamentos que eu faço de amamentação, de dificuldades na introdução, porque vamos fazer uma analogia horrorosa, a galera vai querer recortar dizendo que eu estou comparando leite humano com Coca-Cola. Não é isso. Mas o que eu quero dizer? Imagina que você tá louca por aquela coquinha zero geladinha depois do almoço, pós-prandial ali. Aí Ana me pede, Cris, dá uma coquinha aí. E, em vez de eu te servir, te alcançar, eu pego a garrafinha, Ana, e chacoalho e boto na tua boca. Tu vai tomar assim, te afogando, tá? O que vai acontecer? Provavelmente, toda vez que tu for olhar uma Coca-Cola, tu vai ficar ressabiada. Ou, minimamente, toda vez que eu te alcançar alguma coisa, tu vai ficar tipo, ih, lá vem ela fazer alguma bobice. Imagina uma hiperlactação, e a hiperlactação é uma condição fisiológica que pode ser tanto causada pela própria lactante, com excessos de ordenha, pode ser causada pelos profissionais de saúde medicando gente que não precisa de remédio para aumentar a produção, mas também tem uma que é... Ai, meu Deus, um ataque de climatério aqui. Idiopática, que não tem uma etiologia conhecida, não, ninguém está fazendo nada e a lactante tem leite demais, e este bebê mama 4, 5, 6, 7 meses assim. São bebês, por exemplo, esses tempos atendi um que só aceitava mamar com a mãe sentada na bola de pilates. Por quê? Porque para tolerar aquele fluxo, ele precisava de outro input sensorial. Se ela sentasse para dar mamar, aquela criança arqueava o rabo e todo mundo... Aí tentaram botar dieta para PLV, remédio de refluxo, ninguém olhou a mamada. Gente, assim, o bebê soltava, eram jatos de leite. Então, para conseguir... Então, era um bebê ou que mamava dormindo, ou para amamentar acordado, a mãe tinha que dar mamar num quarto quase sem luz, quicando numa bola de pilates. O que aconteceu? Ela estava super ansiosa para começar a introdução alimentar, como a Bibi estava falando, né? Na expectativa de melhorar aquilo. Botou comida na boca dessa criança, a criança odiou, ele não queria mais nada na boca dele, ele já não suportava aquele mamar na boca dele. Foi... E aí, qual é o problema? Ninguém acreditava, porque a consultora ela não tem o peso do jaleco, né? Então, eu fiz estratégias, nós temos manejos para diminuir a produção láctea, mas o que eu fiz? Vamos para fono, vamos para fono, vamos para fono. E dele ofertar comida amassada e BLW, e Blizz, e Reza, e até papinha daquela marca lá dos passarinhos, a mãe, juro por Deus que tentou, porque assim, achando que era a questão do sabor, e eu dizendo para ela, eu acho que teu filho não gosta de coisas na boca porque ele teve que mamar muito tempo por obrigação, não era prazer. Era um bebê que nunca conseguiu fazer sucção não nutritiva, gurias, que é uma parte importante da regulação e do desenvolvimento. Era tanto leite que ele mamava 4 minutos. Era uma criança enorme. Tipo, com 4 meses, que foi a primeira vez que eu fui lá, essa criança pesava quase 10 quilos. Eu nunca vou esquecer. Eu cheguei lá, ela me marcou, Meu bebê de 4 Deus. meses, cheguei lá e pensei, tô na casa errada, né? Porque era 10 um quilos. tourinho, assim. E as minhas colegas muitas vezes não conseguem achar, ainda tão atravessadas, dependendo da formação, se é uma formação mais romantizada, mãezinha, que bênção, muito leite, ordene para doar. E aí tu piora o processo. Ai, um caos. Eu achei Só esse um teu parênteses bem exemplo. rápido. Vai. Eu não sou mãe, mas se eu um dia for, acho que não tenho mais muito tempo, eu ia odiar que me chamasse de mãezinha. Se me chegassem chamando de mãezinha, já me dá um nervoso. Claro, já fiz no tom do deboche, né? Pelo amor de Deus. Não, Não, mas exatamente, é que por tem isso eu acho que... muito profissional que gosta, quando é a mãe e o bebê, chegam mãezinha, nhinha, e falam tudo nhinha. E eu fico,
Não, eu não faço isso, eu não faço porque eu não gosto. E Desculpa, vai. esse exemplo que tu deu é sensacional, porque isso é uma coisa que a gente está batendo muito o pé nos últimos meses, a história dos sinais de bebê em bebê. Observem os sinais do bebê, observem os sinais do bebê. A gente fala comer, a gente não, a gente referencia e a gente reproduz a fala. Comer é um ato de aprendizagem, é uma habilidade aprendida e é baseada em experiências prévias, boas ou ruins. E aí, no momento em que se a gente não pode negligenciar a história da amamentação, porque a amamentação é o primeiro alimento desse bebê. E aí a gente fala, né? A comer é uma explosão sensorial. A gente replica a fala de uma TO que fala muito sobre comer é uma explosão sensorial. E eu só conseguia pensar. Enquanto tu tava falando, eu tava visualizando esse bebê recebendo esse jato de coca, né? Essa latinha de coca na boca, e ele não estar pronto, porque ele não conseguiu, ele não passou pelo processo de sucção nutritiva, ele não se regulou, ele não conseguiu organizar sensorialmente os estímulos dele. E o quanto tá no detalhe. Tá no detalhe, olha, a gente precisa descartar as questões fisiológicas, sim, a gente precisa, mas a avaliação da mamada, a avaliação da mama, esse olhar para a mãe, isso é ponto básico para a gente entrar em questão de avaliação e critério de exclusão e o que está acontecendo, né? E às vezes, e isso que tu fala do peso do jaleco, esse entrar, quem não tem tanta experiência ou quem se sente pressionado para receber um diagnóstico logo, entra nessa, talvez, paranoia de achar que tem que sair fazendo 1001 intervenções e passando 1001 relatórios e protocolos, quando observar e escutar vai ser muito mais efetivo do que ficar, enfim, achando outras coisas. Outra coisa, né? E eu amei que tu trouxe isso, Bibi, porque é a tecla que eu bato e que é onde me batem muito quando eu falo de desmame, porque eu entendo que a amamentação, da mesma forma que a alimentação, é comportamento aprendido. A gente nasce com o instinto, né? E com a repetição, a gente transforma aquele comportamento em comportamento operante. Então, se a pessoa tá em livre demanda até 2 anos e 3 meses. Estou inventando um número aqui na minha cabeça. 2 anos e 3 meses. A criança sempre teve em livre demanda até 2 anos e 3 meses. Ou seja, o que ela aprendeu? Que tudo é o TT. Caiu o TT, sono TT, tédio TT, tudo. Não vai partir da criança olhar e dizer gratidão, mamãe, eu não estou precisando do TTzinho agora, não. Por quê? Porque ela foi ensinada, é a repetição. Então, quando a gente pensa na amamentação como uma forma de alimento que vai gerar comportamentos operantes para a vida, esse exemplo da hiperlactação me deixa muito claro, uma criança que pode ter uma refuga muito grande alimentar, mas eu já vi também bebês que passaram muita fome, bebês que desnutriram e aleitamento exclusivo, bebê que fazia cluster feeding, que é aquele pluga e não solta e não ganha peso, que quando começaram a comer, já apresentavam sinais de distúrbio para o outro lado, que era aquela criança que não tinha noção de saciedade. Então, um bebezinho de 6 meses que quer comer 4 bananas. Tá ok comer 4 bananas? De repente, em algum momento, tá. Mas ele come 4 bananas, 2 horas depois, tu vai dar um prato, a criança, 6 meses, tá batendo, sabe? Tu vê que ela tem uma coisa, com certeza, ela tem essa memória de ter passado tanta fome que ela não tem a menor noção de saciedade, Uhum. né? De Então, regulação. para mim, é um assunto, a amamentação é um assunto muito sério, que traz repercussão para o resto Da da vida. vida. E a gente tem, enquanto profissionais do aleitamento, tá enxergando isso. A gente não pode romantizar a baixa produção de leite. Ah, mas está em aleitamento exclusivo. Esses dias eu estava conversando num grupo de colegas, né? Claro, eu sou uma consultora mais antiga aqui em Porto Alegre, né? Não são muitas IBCLCs, então, obviamente, eu sou aquela que é a segunda ou terceira opinião, já. Que saudade de um caso fácil. Porque valores mais caros, etc. O que acontece, gente? Os meus indicadores, meus profissionais de aleitamento exclusivo das minhas pacientes é muito baixo. Porque eu pego a treta da treta
que talvez lá atrás eu tivesse conseguido ajudar a manejar, mas a gente tem uma janela de manejo. Uma baixa produção láctea, por exemplo, as 6 primeiras semanas de vida, de pós-parto, são as fundamentais por questões hormonais para a gente aumentar a produção. Ali com 3 meses para tu aumentar a produção, demora tanto tempo que é difícil tu manter a exclusividade. Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões do desenvolvimento ali da amamentação e guardar isso para passar para as nossas colegas no futuro, porque às vezes esse bebezinho, essa mulher vinculou com a gente no início e acontece muito isso. Bah, meu nenê tá com 1 ano e eu acho muito engraçada essa orientação. Não, até 1 ano o bebê só tem que experimentar. Mas, gente, aí é o papel de vocês, né, de divulgadoras, de entender que não é a criança que não come nada até 1 ano, aí parece que no dia que ela faz 1 ano, ela vai começar a comer. Ok, Exato, não precisa estar exato. comendo quantidades, mas não é porque fez 1 ano que não comeu nada que vai virar a chavinha, gente. A gente não pode mais naturalizar o não comer de jeito algum, até porque comer não é só nutrição, é social. É prazer, né? Ana, como é que é a frase que a Eu gente tava fala? escrevendo. Tem em inglês uma expressão que é food before one is just for fun. Que as pessoas falam, comida antes do Zoom é só pra. E aí a gente teve um curso no início do ano que a gente fez com uma fonoaudióloga dos Estados Unidos. E claro, a gente já ouviu isso antes, mas ela reforçou e a gente lembrou dessa frase, porque é isso. Comida antes do um não é só para se divertir, é para construir habilidades de desenvolvimento de alimentação. Se não se evoluir nas habilidades, vai chegar com 1 e não vai conseguir fazer o que tem que se fazer com 1 ano. E aí, e aí vão querer que magicamente aconteça. Então, não, tem que deixar esse tempo para brincar, sim, experienciar, sim, mas ir aumentando consistência, explorando texturas, evoluindo pensando daí numa perspectiva de fono, né, de movimentos motores orais que vão se aperfeiçoando para uma mastigação, para chegar com 1 ano e ter uma mastigação rotatória, 1 ano e meio, né? Rotatória madura, que nem de uma criança maior, de um adulto, né? Muito bom isso que tu E disse. aí essa criança vai dar conta de comer a comida e a variedade que ela tem para comer. Mas isso que tu fala de trocar, fez 1 ano, bom, agora eu não preciso mais do leite, ou eu vou tirar o leite e vou dar todas as comidas, ela vai escolher a comida e vai começar a comer. Não, isso também é uma habilidade aprendida. E tudo, desde o mamar até o processo do início da introdução alimentar e ao longo da vida, o que a gente quer, é o que a gente mais faz todo dia, de uma certa maneira, é comer. Tem que ter prazer. Se não tiver prazer, por quê, né? Tipo, o que está acontecendo, né? Claro. E aí entra, assim, um lugar que me procuram muito como consultora de amamentação, que atua no desmame, que é uma queixa que chega muito para mim, eu preciso desmamar porque meu filho não come. A frase que vem é essa. O pediatra mandou desmamar porque não come. Tá bom. Aí eu vou fazer a minha anamnese, porque eu preciso entender o que é o não come. Ele, na tua ausência, come o arroz, o feijão, a carninha moída, né? Um pratinho colorido, diverso, com várias texturas? Come. Aí, mas fim de semana vai na escolinha, ou fica com a minha mãe, fica com a sogra, e eu tô trabalhando, come, mas fim de semana que eu tô em casa só quer Não. TT. Bom, então ele não tem problema de alimentação, talvez realmente esteja mamando tanto que tá com o buchinho cheio. Acho que também é importante lembrar que criança pequena não é que nem a gente que come por gula, né, gurias? Eles comem por densidade energética. Se ele tá com a barriguinha cheia de leite, para que ele vai comer arroz e feijão? Sim. Então eu preciso saber diferenciar. Agora, na conversa, a gente vai vendo que a criança não tolera nada na boca, assim, nunca aceitou comer uma colher. BLW é ótimo, mas eu acho que a melhor coisa é a gente fazer uma participativa, botar uma colherinha, porque é isso. Essa criança não aceita colher porque nunca foi apresentada para colher, e para mim, briguem comigo, podem brigar, mas para mim, como brasileira, não faz sentido a gente não comer de colher arroz e feijão. Mas faz bolinho de arroz e feijão. Não, não viaja. A gente é brasileiro, amor, tá? Arroz e feijão a gente come
de garfo e faca quando é adulto, e eu sou uma que como de colher até hoje, porque a minha comfort food é um Eu arroz com também. caldinho de Eu feijão, também. Feijão novo, tá? melhor. Feijão novo, gente, puro, na caneca de café. De Ó, bom. Ó. assim, aquele E feijão que tu... eu ainda ponho uma farofinha assim em cima. Então, exato, tamo aqui tudo com fome. Por quê? Porque faz parte. Eu não acho ok, eu, Cris, não acho ok a gente ter que estar criando 1 milhão de bolinhos para criança. As pessoas precisam entender que se precisa estar criando 1 milhão de bolinhos, nós não temos uma facilidade alimentar, nós temos uma dificuldade. Ah, mas ele come de tudo, mas tudo na forma de bolinho. Exato. Então, eu acho que, né? Então, a gente precisa ter, se a criança ali não tolera a colher e ele só come, aí tu vai vendo, não, ele come arroz, batata, macarrão e peixe. Vocês vão saber falar melhor que eu, mas é a mesma ponto de corte, é o mesmo movimento de língua que tu vai fazer, tu não precisa lateralizar, se tu quiser comer só empurrando a Só a língua, massa. A Uhum, é massa. só um amassamento, é é só um molezinho. amassamento, exatamente. Se eu desmamar essa criança, pode ser que ele coma mais quantidade de arroz, batata, peixe, macarrão, mas não vai fazer ele comer arroz, feijão, carninha moída com abóbora. Não vai. Porque a Não questão vai dele não aumentar a é, variedade. É. não vai aumentar a variedade. Isso que tu fala é muito, é tudo, né? A gente tá destacando, mas é muito importante, porque tem duas questões. A gente bate muito na tecla de variedade. A gente precisa variar não só sabor, forma de apresentação. Se a gente for apresentar tudo da mesma forma, a criança vai entender que aquele alimento é só daquele jeito. Hoje de tarde eu estava com um paciente conversando com uma família e estava comendo a uva, e aí a gente foi propor para cortar a uva. Não, não vou comer, não é mais essa uva. Ah, vamos cortar o pepino. E a mãe disse: Nossa, nós nunca cortamos o pepino do outro jeito, é sempre desse jeito. Então não é mais o meu pepino, eu não vou comer, porque o pepino que eu como é assim. Então, se a gente pensar na ideia do bolinho e só vai comer, e essa tua fala de que se eu tiver que comer vai ser um bolinho, eu não estou facilitando a alimentação, é muito importante, porque aí é mais uma barreira para comer. É mais uma condição que se coloca para comer. E quando a gente sai, quando a gente vai viajar enquanto família e tem que adaptar as coisas, isso não é funcional. Então, o quanto pode ser, deve ser, a alimentação deve ser funcional, deve ser prática, deve ser do dia a dia. A gente vai ter variedade, a gente vai ter oferta de diferentes formas, texturas, mas com coisas que permitam essa funcionalidade, né? Então, Claro, claro, tem que facilitar a vida das mães, sobretudo. E eu acho que é um importante, assim, o que eu tenho visto, porque cada vez mais tem sido um objeto de estudo, assim, uma vontade minha de me especializar cada vez mais em amamentação e transtornos do espectro autista, né? A gente consegue ver sinais e sintomas do autismo em recém-nascidos. Então, para as colegas que estão me escutando, que são profissionais do aleitamento. Sabe aquele peito perfeito, com boa produção? Aquele bebê perfeito, que não tem nenhuma disfunção oral, não tem anquiloglossia, não tem tensão cervical, orbicular, tá tudo lindo, tá tudo lindo, e o bebê não acopla de jeito nenhum. Tu vira o bebê 3 dias, gente, tu bota ele na posição de mamar, ele se arqueia, ele urra como se ele estivesse apanhando. Aí tu tira o leite e dá no copinho, ou tu tira o leite e dá numa mamadeira. Ah, mas a consultora falou mamadeira. Gente, as famílias dão mamadeira, a gente precisa entender o que eles Realidade, estão usando, realidade. tá? perfeito. Então, a gente tira esse leite e oferta num copo, numa colher, e o bebê toma, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque qual é a posição que eu vou dar num outro dispositivo? O bebê sentado, virado mais de frente. Eu não vou virar ele assim. Então, talvez essa criança não tolere o contato Contato direto. muito físico, muito direto do corpo a corpo. Eu já tenho que ficar ligada nisso. Eu tenho que botar um risquinho como consultora. Eu vejo colegas minhas, eu orientei ela a tirar e dar num dispositivo. Beleza, vamos ficar acompanhando, ver se um dia essa criança pega o peito ou não. Porque isso lá na frente pode ser um sinal que a gente deixou de pegar do autismo e que vai aparecer nas questões alimentares. Ou o bebê que ganha peso lindo,
não tem uma baixa produção, diferente daquele bebê que passou fome, que eu falei do cluster feeding, que passa fome, nós também temos bebês que fazem esse comportamento de grudar no peito e não soltar, e são enormes de gordinhos, porque também não tem uma regulação sensorial, são crianças que muitas vezes ali na frente apresentam transtornos do neurodesenvolvimento, não só dentro do autismo, mais adiante vão ser TDAH e tal, que tem como comorbidades questões alimentares, né, E, gurias? e olha o poder da intervenção precoce. Se conseguir identificar esse sinal e esse sintoma antes, e a gente falou recentemente sobre essas pesquisas que estão associando, que já tem sinais claros na amamentação de que pode vir a estar associado com questões do espectro mais para frente, se a consultora lá na frente faz esse teu olhar, ó, o movimento foi esse, o comportamento foi esse, a gente acompanha, não pega, vem a introdução alimentar, a criança não aceita tocar no alimento, ou precisa de outros estímulos para estar ali aceitando e fazendo essa organização sensorial, essa criança pode ir para... Porque geralmente uma criança vai muito tarde para avaliação. E aí a gente ainda fala em intervenção precoce porque a gente fala até os 3 anos. Mas essa criança vai chegar muitas vezes com 2 anos e meio e podia ter chegado com 6 meses para estimulação precoce, para ver as questões sensoriais, para ver as questões de desenvolvimento de linguagem. Por questões Claro, de não é fala, né? sobre ter um Geralmente diagnóstico. Exato. Então, na minha consulta de desmame, eu pergunto, o que que fala? O que eu sei? Eu gente, não sou fono, né? Não sei. Mas eu preciso saber se essa criança já sabe falar e aceitar mandos e entender. Ela pode até não saber dizer bola, mas eu preciso que com 1 ano e 2 meses eu diga pega a bola e ela pegue a bola. Ela pode E até não Cris, conseguir dizer bó, mas com 1 ano e 2 meses ela tem que saber que uma bola é uma bola. Se eu digo pega a bola e ela não tem ideia do que eu estou falando, nós temos algum atraso aí importantíssimo. Que atraso é? Eu não sei. Eu vou encaminhar para alguém esse bebê. A gente precisa parar de dizer que toda criança tem seu tempo, porque ela tem um tempo dentro do tempo. A gente está perdendo é, janela de oportunidade. Não precisa ter o diagnóstico de autismo, não precisa ter o diagnóstico de transtorno do processamento sensorial, mas eu preciso saber que uma criança que só come bolinho tem algum desajuste sensorial, que a criança que não fala, mas entende, talvez ela tenha algum atrasinho por falta de estímulo e tal, mas a que não fala e não entende, ela tem um atraso importantíssimo que a gente tem que intervir. Ah, mas com 2 anos e meio, quando for para a creche, ele fala onde? Se o motor não foi trabalhado, vai pegar como? Motor de arranque? Eu acho que exato, os médicos que exato. falam isso, gente, é os médicos velhos que tinham um carro de motor de que arranque. tinha que ficar que eu tinha Que que não é ficar possível. insistindo. E isso que Exato. tu fala de ser, eu não sou fono, mas tu é profissional da saúde. E profissional É. da saúde precisa ter esse olhar integral para o desenvolvimento. E quando a gente precisa ter ideia da linha do desenvolvimento para a gente saber se tem alguma coisa que está desviante. E aí a gente vai encaminhar para quem é específico da área e vai fazer essa avaliação. Mas a gente não pode, porque não é da nossa área, deixar passar despercebido. Eu vou olhar só para isso. A gente vai sempre olhar, deveria, né? Olhar para essa ideia do contexto e dessa integralidade, né? Uhum. E isso é tão interessante e tem tudo a ver assim com a amamentação. O que que eu consigo olhar, né? Crianças que sempre tiveram alguma hipotonia labial, onde a mamada sempre foi meio complicada, onde elas tinham uma dificuldade de fazer um vedamento legal, onde tinha muito escape de leite, são crianças que geralmente têm uma hipossensibilidade oral depois, porque para tolerar aquela coisa sempre vazando, então é criança. Aí eu vou falar da minha criança aqui, que tem 15 anos e que toma sorvete e fica com a cara toda lambuzada. E eu digo, Henrique, tá com a cara toda suja. E ele fica, aonde? Ele não tem noção. Não sente? Onde ele tem Não uma sente. hipossensibilidade, ele não sente. Se eu te dissesse agora, Bibi, tá com uma sujeirinha do cantinho, tu vai com a língua lá no canto. Ele levanta e vai ao espelho, ou ele pega um papel e faz assim, porque ele não tem. Tá, meia culpa, não fizemos fono. Eu fui me dar conta depois que eu comecei a estudar para atender meus pacientes. Hoje em dia ele consegue lidar com coisas da seletividade dele
melhor, até porque cresce e vai fazendo jogo social, né? Uhum. Enfim, para a gente entender que eu acho muito triste. Tem um programa, tinha no GNT, aquele Chato para Comer, não sei se vocês se lembram, Eu não cheguei a ver, com o mas eu lembro Não. que tinha. chefe Claude Troisgros, eu acho. Busquem, quem estiver ouvindo, busca no Google Chato para Comer. Eu não tenho mais como, vocês como profissionais da área, vocês vão ver com profundo sofrimento. Eu não Porque quis as nem pessoas assistir. chatas ali, elas são seletivas, elas são pessoas É. com transtorno de processamento sensorial. Não é chato porque eu não gosto de bife de fígado, gente. Porque aí tu poderia ser, não, aí tem que aprender a comer fígado. Não, tudo bem. Não gostar de bife de fígado. Assim, eu particularmente não confio em quem não gosta. Fígado com jiló é uma das coisas maravilhosas dessa vida. Mas Eu não isso não. consigo. A Ana aí fazendo uma cara horrorosa, mas não vou Eu dizer não Comer que não é chato consigo, eu pra não comer. Comer consigo. é uma habilidade aprendida, né? Assim, a gente... Exatamente. Não, mas aí vai do Não. gosto pessoal. Agora, as pessoas ali, e aí eu convido quem estiver ouvindo e vocês, gurias, para assistirem um episódio. Me causa dor física, ver que aquelas Não. pessoas, elas estão... E aí, o treinamento delas não é um treinamento de habilidade, é o que a gente chama de técnica do joelhaço aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Psicanálise de boteco, assim. Não, então tu vai aprender tu tem nojinho de tocar em comida, então tu vai cozinhar um polvo. É o Sabe? extremo, é aquele mergulho na dificuldade. Assim, eu vou te afundar aqui, né? Eu vou te afundar aqui e tu vai sair. E isso me fez lembrar um caso da bebê que eu acompanhei um tempo que veio por dificuldades alimentares, e eu fui na casa dela fazer uma avaliação com leite em pó e botei assim uma colherinha de leite em pó perto de uma banheira. E ela encostou, enfim, eu fui embora. No dia seguinte, a mãe me ligou desesperada que a bebê não queria nem entrar na banheira. Daí eu falei, ué, mas o que aconteceu dela? Porque depois que você foi embora, a minha mãe virou um saco de leite em pó em cima dela para ela ir se acostumando. Isso! É isso que tu tá me dizendo. É esse exemplo né, trazendo para a realidade. E aí o trauma, Então, né? E aí entra no trauma, que tu comentou lá atrás, até queria. Lembrei de falar o trauma da mãe com a dor de dar o peito, e é para relacionar para o adulto que está ouvindo, tanto mães que já tiveram ou profissionais, né? Relacionar com é isso que o bebê sente também, essa antecipação do trauma, a bebê não querer entrar na banheira porque ela sofreu um trauma anteriormente. E na terapia de alimentação responsiva que a gente segue, essa responsividade paterna também, parentalidade responsiva, né? Entra essa parte de fisiologia de trauma, de entender o trauma e de entender como a pessoa que queimou a língua no café, que é o exemplo que eu uso quando eu vou falar qualquer coisa no Instagram, ou para uma família que é mais fácil, eu digo, você já queimou a língua no café? Quando você vai pegar, você vai. Toda vez que tá com a tampa, que demora muito mais para esfriar, eu fico ali, ó, tensa e esperando. Eu abro, se eu posso abrir e soprar, porque eu sei que eu vou queimar a língua. Eu odeio queimar a língua. Então eu fico. Isso a criança passa sempre e ela vai responder, o corpinho vai responder. Trauma não é consciente e racional. Trauma é automático, é resposta fisiológica, né? É o corpo E aí, respondendo àquele trauma. claro. E aí eu quero pegar o gancho para falar de desmame e A gente nem entrou alimentação e direito ainda. traumas. Porque o teu exemplo foi maravilhoso, que é quando as lactantes passam coisas amargas, babosa, pimenta, insira qualquer coisa no peito para a criança desmamar. E aí eu sempre falo, quando elas me trazem isso em consulta, porque ainda se escuta muito, e algumas dizem, eu já até tentei. Claro, uma diz, eu botei borra de café e o nenê fazia, e seguia mamando. Eu disse, mas esse é meu filho, porque eu também, eu acho que se fosse café eu faria isso. Tira o pozinho, mas vou seguir mamando, coisa bem boa. Mas brincadeira à parte, eu gosto de fazer uma analogia. Aí eu sempre pergunto para a família assim, me diz algo de comer que tu ama muito, muito, e que tu não tem muito controle, que tu tenha dificuldade de ter controle sobre aquilo, né? Vou falar de mim, gente, salgadinho de festa infantil, coxinha, risole, cachorro quente. Eu Saudades, sou uma mulher de inclusive. Saudades, que aqui quase não tem muito. 47 anos.
eu como até passar mal. Aquele passar mal de ter calor. É um absurdo fazer isso comigo mesma, mas eu tenho muito. Então, na minha casa não tem, não tem, não, porque vou deixar para esses eventos. Então, vamos fazer essa analogia. Cachorro quente de festa infantil, aquele com a Com salsicha batatinha. mesmo, picadinha. E aí eu te pedisse, Ana, já que, né, como terapeuta de alimentação, me ajuda a lidar com a compulsão com o cachorro quente. E tu tivesse a brilhante ideia de usar um método de aversão, como as mães usam no peito, que seria botar uma barata de borracha, daquelas de Halloween, dentro do meu cachorrinho do molinho. E aí, tô lá comendo, eu vou pegar aquela coisa dura, vou tirar. É provável que eu nunca mais coma cachorro quente. Sim, criei aversão. Mas qual é o problema? Que toda vez que tu me alcançares alguma coisa, Não eu vou conf ficar cavocando a comida, eu não vou querer comer, eu vou fazer tu largar ali, tu vai olhar para o lado e eu vou mexer para ver se tem. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Então, se eu passar uma losna no peito, é possível que o neném não mame mais? É possível. O trauma não vem dele da parada abrupta, o trauma vem da quebra de confiança da mãe ter apresentado aquilo, ou pior, dele se achar culpado, daquele TT com sangue, sabe? Botou um batom vermelho. Então, não é sobre a parada abrupta do mamar em si, é a forma com que a gente apresenta isso para a criança, que vai ser o determinador da intensidade do trauma e da repercussão que isso vai ter na vida alimentar dessa criança, né? Uhum. Eu tô aqui com uma cara assim. A Ana vai dizer, ela tá contemplando, porque é isso, tipo, a gente, quando uma criança maior não come algum alimento e a família vem e diz, eu escondo vegetais, eu ponho, vou esconder, tá quebrando a confiança, tá privando a criança de aprender como que ela pode interagir com isso. Se é uma criança um pouco maior que tá nesse processo de desmame, eu acho que tu pode falar um pouquinho sobre isso, Cris. Mas a criança ela pode aprender a se comunicar de outras maneiras se a gente criar oportunidades para isso, se a gente entender a necessidade dela para isso. E a gente faz essa relação com uma criança que está apresentando característica de seletividade e é uma criança um pouco maior, e ao invés de eu esconder e quebrar a confiança, quebrar o nosso aquilo que sustenta esse pilar do relacionamento, como é que a gente pode oportunizar para que ela interaja com esse alimento e ela se relacione com esse alimento de uma maneira saudável? É um relacionamento saudável. E aí, pensando nessas crianças maiores, que as famílias, principalmente, que te procuram pelas questões do desmame, né? E que fazem essas associações com, eu preciso parar de dar comida. Eu preciso de parar de dar mamar para poder começar a dar a comida ou para ela ter fome. Como é que tu enxerga essa aceitação das famílias em relação a essa orientação? Boa, tua pergunta é maravilhosa, assim. Algumas ficam muito incomodadas porque veio do pediatra o encaminhamento para mim. E eu não estou resolvendo o problema dela, eu estou dizendo para ela assim: olha só, a criança não vai comer, tá? O problema dela não é o TT aqui, quando é uma questão de seletividade. E eu preciso te encaminhar para uma colega que trabalhe com uma terapia. Não, mas já tem Nutri. Que é isso? Tu já apresentou diversas formas? É óbvio que isso vai estar na minha anamnese também. Já apresentou a cenoura cozida, crua, ralada, Uhum. whatever? Já. Aí eu vejo que não é uma questão de apresentação. É uma questão realmente que a criança tem alguma treta ali com aquela comida. Que treta que ela tem, eu realmente não sei, não acompanhei, não sei se engasgou, não sei. Às vezes no desmame não é paciente minha do mame, então chega perdida assim na minha vida, tipo a Bibi, né? É isso aí. Mas resolve igual, tá Mas, tudo bem. mas Pode chegar talvez perdida. talvez tu te lembre que a primeira coisa que eu peço é me conta como foi o início da tua amamentação e a introdução alimentar do nenê, porque eu preciso ir pescando essas coisas que eu sei que vai ser impactante no desmame, né?
E aí, então, algumas famílias ficam muito incomodadas, porque, tipo, o pediatra já disse, tem que desmamar e eu não tô resolvendo. Mas outras, gente, quando vão em busca da fono e da terapia, é tão bonito que elas me mandam mensagem, assim, dizendo: muito obrigada. Tipo, a melhor parte do teu trabalho foi ter me indicado a fulana. Às vezes eu quase me poxa, gente, meu ascendente ali em escorpião, minha lua em escorpião com ciumenta, tá dizendo que tudo que eu fiz é melhor. Mas é que eu entendo, porque elas dizem agora eu saio e vou num restaurante e não preciso levar marmita para minha criança de 2 anos, porque ela tá comendo aquilo ali, né? Mas ainda tem um desconhecimento do que o fono faz na alimentação. E tem um desconhecimento por parte das consultoras de amamentação, porque eu acho que pensam muito na fono alimentar, nas questões de internação hospitalar, de disfagias, de coisas mais graves, né? De coisas assim. Não estou De dizendo que é quadros mais menos grave uma criança não complexos. comer, mas quadro complexo, quadro hospitalar, por assim dizer. Então, essa coisa do dia a dia, pouco. Tanto é que quando eu digo, eu quero te encaminhar para uma fono, por que fono e não Nutri? Né? Uhum. Tu já É. teve uma Nutri, me parece que tá tudo ok na dieta, acho que vale tu voltar com a tua Nutri, contar o que tá acontecendo, mas a maioria das vezes não é uma questão, ou para TO, né? Tem Uhum. outras crianças que aí também a gente vai ver, tá, não come, aceita tocar numa geleca, bota o pezinho na areia. Então, esses tempos eu tava vendo um bebê na praia, não era meu bebê, aquela coisa da barraca do lado, assim, sabe? E a mãe tentando botar o neném, 8 meses, talvez, bem firme, já sentava sozinho, bem firminho, com os pezinhos na areia, a criança se encolhia, gente. E aí eu olhava a mãe tentando dar comida para a criança e a criança virando a cara. E eu só louca para levantar e dizer, moça, moça, Ai, deixa eu como filmar. A primeira controla, eu queria né? filmar, a outra eu queria dizer assim, olha só, não tá vendo que ela não tolera nada com essas texturas aí, minha senhora, deixa eu te dar as indicações aqui. Completamente interligado o corpo todo. Também tem uma coisa do controle, né, gurias, que às vezes essa seletividade aí, né, tô entendendo que não é, a gente não fecha esse diagnóstico, tem a ver também com o excesso de controle das famílias para sujeira. Tem, às vezes tem. Muito, muito, muitas E vezes aí a tem um gente. exemplo que eu acho muito fofo, que eu sempre trago as coisas da minha família, meus filhos, talvez no futuro, escutando isso, me odeiem, e é o meu mais velho se incomoda muito, a Júlia também, com o meu pai, que fica, limpa essa mão, limpa essa boca, no meio da refeição. Principalmente quando eles eram pequenos. De não querer comer no voo. E um dia eu falei, pai, tu é muito chato. Deixa essas crianças sujar. Olha nós. Aí esses dias eu tava falando para ele, os Machado, né? A gente tem uma piada familiar. Não dá para botar toalha limpa na mesa. A gente deixa, todos nós deixamos 100% das refeições, alguém vai deixar uma colherada de comida cair em cima da toalha. Todos nós. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa que nunca nos deixam experimentar. Por que que eu, com 47 anos, viro, meu pai com 85 vira, e o meu filho com 15 vira? Que é tanto controle, aqui eu não dou mais bola. O que eu faço é, meu, te liga, vai varrer agora tu o chão. A expectativa é de que ele varrendo, ele comece a usar um pouco mais de habilidade para parar de virar, Derruba. né? Mas assim, tem isso. A criança não pode. Então ela tá aprendendo a comer e a pessoa tá limpando a boca do neném. Ai, que inferno. É que eu É. acho que é muito cultural essa necessidade de uma coisa que fazem com colher é o raspar a colher na boca, né, de, tipo, enfiar na boca e raspar pra criança, e o outro é rapidamente embaixo passar a colher. Todo mundo faz isso. É uma coisa que é automático a ponto de, se eu tô com o bebê de uma amiga, uma filha, quando eu vejo, eu tô quase limpando e daí eu me seguro. Mas, claro, em terapia Aham. estamos conscientes 100% do tempo ali, mas assim, é automático, é tão intrínseco na gente fazer isso, que eu acho que é difícil. E é aí que entra a parte de conversar com os pais e ir quebrando expectativas, modificando crenças, ajudando eles a perceber hábitos e condutas que a gente vai fazendo sem pensar. E esse de limpar é uma, né? Eu acho que é muito raro tu ver alguém dar e deixar e não passar a colher embaixo.
Às vezes nem tem comida e a pessoa tá passando a colher embaixo pra, tipo, raspa embaixo já. Raspa em cima e raspa embaixo pra não ficar sujo. Dias eu vi uma foto da minha lemoa no cadeirão, com uma geleia de fruta sem açúcar nenhum, aquela coisa só a fruta mesmo, bem madura, cozida. E tinha geleia em todo o cadeirão, uns biscoitos de arroz em toda a criança, e eu olhei a foto e pensei, como eu sobrevivi? Porque eu sou a pessoa que quer limpar tudo. Mas, claro, talvez eu tenha sobrevivido porque eu tenho um filho seletivo por outras, além da anquiloglossia, né? Ele está dentro do espectro, então tem várias questões, e com ela eu já tinha um tino e uma formação de fazer diferente, mas eu olhei semana passada, aquela coisa de Google Fotos, lembrança, eu pensei, cruz, incrédulo, Deus me livre, tem que passar por isso tudo de novo, gente, como que eu sobrevivi sem futucar a criança com aquelas mãos, porque eu não gosto, eu tenho questões sensoriais. Deus me livre de deitar numa grama. Ui, nunca. Sou bióloga, tá? Tipo, sofri um pouco na faculdade, nas saídas de campo. E é isso, entender que vão ter características que pertencem a essa pessoa e a essa família e a essa criança, e que o que vai encaminhar ela para uma dificuldade ou não vai ser o quanto essa frequência, essa intensidade desse sintoma atrapalha a vida diária dela, o quanto atrapalha, o quanto causa algum atraso, o quanto incomoda a ponto de não saber o que fazer ou principalmente deixar de fazer, né? Hã, Claro. E aí, Cris, conta um claro. pouquinho pra gente, essa semana passada ou essa semana agora, faz 2 dias, tu postou alguma coisa sobre o desmame, ter um tempo de ser em livre demanda, mas não, de tirar de parar de amamentar, mas a livre demanda sim tem um tempo de encerramento, né. Conta um pouquinho pra gente dessa parte de até porque aconteceu mais ou menos com a Bibi, né, também, essa situação, mas Ótimo. Eu vou aproveitar para fazer jabá, porque nesse post, uma isso das aí. coisas que eu encerro, ele é dizendo assim, ó, exaustão não é amor, né? Que é o título do meu livro sobre desmame, que eu tenho muito orgulho porque ele é um guia bem afetivo, assim. Eu escrevi ele para mães lerem. Não é um livro, claro que as profissionais são bem-vindas, mas ele é um livro escrito de mulher para mulher, Marisa, porque por exemplo, se tu começa. Eu sei que muitas vão ir direto pro capítulo 8, que se chama Eu Quero Dormir. E ele começa dizendo: Eu sei que você pulou até aqui. Então, em alguns momentos, quem lê do início ao fim vê que, às vezes, ele tem algumas coisas que se repetem. Porque eu queria que ele fosse lido na necessidade. Então, casualmente, abri aqui no capítulo que é sobre eu quero desmamar porque meu filho não come. Olha aí, casualmente. Casualmente. Então, aqui vai ter estratégias para a gente ter, para a própria família identificar, ele não come porque mama muito, ou ele não come porque ele tem alguma dificuldade alimentar. E o que eu coloquei ali no post é: a amamentação, ela não tem prazo para se encerrar ao total, mas a gente deveria pensar um pouco que a livre demanda tem sim, por um entendimento que eu tenho cada vez mais, né? Já são 9 anos nessa jornada de consultora de lactação, de que a gente não sabe diferenciar livre demanda de livre oferta. Se no início da amamentação tu não conhece aquele neném, ele é um elefante branco que botam no meio da tua sala. Tu não sabe se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá com tédio, se ele tá com a etiqueta incomodando. Então ele faz, a gente vai dar teta e é assim que tem que ser, porque nas primeiras 6 semanas depois do parto, por questões hormonais, é onde a gente vai atingir o ápice da nossa produção. Então, se eu regular a demanda nessa fase, eu vou ferrar, perdão o palavreado, com a história de amamentação. Uhum. Passado ali os 3 primeiros meses, que é a fase da esterogestação, ou o quarto trimestre da gestação, né, gestação de colo, que o bebê, digamos, está mais acordado para a vida no sentido de que ele já tem interações sociais, ele já tem sorriso social, ele já balbucia, ele já segura o pezinho e bota na boca, e aí é uma loucura, gente, tudo que é grupo de mães, até as minhas mães, como eu chamo as mães que eu atendo, as minhas mães,
Elas ficam malucas ali com 3 meses, quando eles botam as mãozinhas na boca. Aí é dente. Gente, trazer as mãos em linha média, marco de desenvolvimento importantíssimo para a introdução alimentar. Vocês deixem os meus nenê com os dedos na boca, vocês não me botem luva. Aí elas ficam, que legal, mas faz ânsia de vômito. Ótimo, ele precisa aprender o reflexo de gag e tal. Ele vai. Mas voltando ao assunto da livre demanda, então o que eu acho? Eu acho que, segundo as recomendações, livre demanda até o 6º mês, exclusivo até o 6º mês. No mínimo ali, até a gente entender a introdução alimentar, né? O bebê tem que estar numa fase exploratória. Ele pode até não estar comendo, mas ele tem que estar achando divertidíssimo pegar a banana e passar na cabeça dele. Eu já fico em alerta se a criança olha para a banana no cadeirão e se vira e joga para trás, como se tu tivesse colocado uma cobra na frente dela. E tem bebês que fazem esse comportamento desde o início. Bota uma coisa na frente, ele claramente recusa. E aí o erro das famílias, pega e esfrega na boca da criança, pega a mãozinha e força, achando que é frescura. Então a criança pode não comer a banana, mas se ela hidratar o cabelo com a banana, se ela lamber e jogar pro cachorro, tá lindo, tá tudo ótimo, tá uma interação legal. Eu acho que a gente pode começar a remover a livre demanda à medida que a criança vai começando a comer, no sentido de botar boia para dentro mesmo, tá? Então, ali, 9º mês, 10º mês, que ela está comendo, ela balbucia, ela engatinha, a gente pode pensar o seguinte: amamentar é sobre alimento, conforto e comunicação. Desmamar é eu chegar nessas 3 coisas sem ser no peito. Então, não é tirar completamente a mamada, porque ele ainda não come sozinho, não, assim, não tem condições de se nutrir exclusivamente do papá ainda. Mas se a criança está pedindo por comunicação, tá entediada, gente, bebê se entedia. Quem sabe ao invés de deixar ele no chiqueirão, ele tá gritando, a mãe às vezes está tão desconectada e eu não quero que elas se sintam culpadas. Tá muito difícil maternal hoje em dia porque a gente não tem rede de apoio. Então tu tá cozinhando ao mesmo tempo que tu tá respondendo um e-mail de trabalho e o teu nenê tá gritando no chiqueirão. Como não tem ninguém olhando e tu tá com pressa porque tu tem que fazer tudo, o que tu faz? Vai lá e bota no peito. Então é observar o que ele quer. Em vez de eu automatizar e botar no peito, vou dar uma volta. Cara, essa criança recém comeu e recém mamou. Fome, janelinha da fome, check, não é. Ele quer comunicar alguma coisa. Está todo mijado. Nossa, peguei o neném tá chorando, a gente acha que é peito. Às vezes é isso, as mães botam no peito sem nem ter apalpado a criança. Eu não tô ver. falando do recém-nascido. Uhum. Ali com 1 ano e meio, por que a gente fala, vocês também, né? 1 ano e meio a gente tem ali quase todos os marcos motores já tem que ter sido atingidos, já tem que estar caminhando, já tem que estar falando palavras, já tem que estar comendo. A partir daí, eu não acho mais adequado tu seguires em livre demanda. Por quê? Porque se eu penso que a amamentação também é um aprendizado de um comportamento operante, se eu fico regulando todas as frustrações daquela criança no peito, usar a palavra que a Bibi falou, eu estou deixando de dar oportunidade dela se comunicar diferente. E eu, por conta do discurso de livre demanda até o fim, eu vejo muitas famílias onde a mãe tem uma dificuldade de relacionamento com a criança, que ela tem inveja do pai, ou da outra mãe, ou da avó, ou da titia, ou da Dinda, porque brinca. Uhum. E não é fácil perceber, mesmo a gente já trabalhando, eu nunca esqueço. A Lemoa tinha 1 ano e 10 e eu estava numa pracinha e eu encontrei um dos meus melhores amigos que eu não via fazia muito tempo. A gente marcou um mate, né? Sou gaúcha. Marcamos um mate na praça às 10 da manhã. A Júlia comia super bem desde sempre, né? Quando ela era pequenininha, era a coisa mais fofinha que eu dizia: Alemô, o que que tu dá? Despesa. Tanto que comia até hoje. Para ela comer um prazer. E isso é uma alegria, porque é social, né? Enfim. E aí nós chegamos ali, ela tinha mamado, tomado café da manhã, comido fruta, e eu levei algum biscoitinho, alguma uva passa, alguma coisa, e era 1 da tarde, gente. E ali, sei lá, chegou lá
por meio-dia essa criança começou a mamar, eu quero mamar, eu quero mamar, mamar, e puxava minha roupa, e ela não. E o meu amigo olhou e disse assim, ai, o que que ela tem? Até ele, eu disse, ai, o que que eu não sei? O que que essa chata tem? Só quer mamar. Aí ele olha o relógio, Cris, são 1h15. Será que ela não tá com fome? Por que que eu conto isso? Porque ele se deu. Eu estava tão entretida nele que eu não estava prestando atenção no que a minha filha estava me dizendo por trás do pedido de mamar. Ela estava me dizendo: Ô, sua maluca, são 1h15, cadê meu arroz com feijão? Gente, nós sentamos 3 num restaurante. Ela comeu um prato gigantesco. Nós voltamos para a praça e ela brincou mais 2 horas sem vir puxar minha roupa e pedir o tetê. Ela vinha pedir minha atenção. Eu perdi de ver que a minha filha de 1 ano e 10 meses estava com fome. Isso acontece muito, por exemplo, com famílias que fazem a consulta de introdução alimentar com a Nutri com 6 meses e a criança tem 1 ano e 6 meses. E o lanche ainda é uma maçã. Você vai pedir o TT o tempo todo, das 9 da manhã até meio-dia. Uma maçã não sustenta uma criança de 1 ano e meio que escala o móvel, a estante da sala. Talvez para o bebê de 6 meses que não engatinha, uma maçã tá bacana. O que que essa família tá perdendo em dar o TT o tempo todo? Não pensar que tem alguma coisa na alimentação que não tá legal. Uhum. Sim. Então, a livre demanda para todo sempre, a gente tem que diferenciar de livre oferta. A livre oferta é aquela coisa de, livre demanda é atender a demanda, entender a demanda, se alimentar, conforto, comunicação. Livre oferta é tu não dar oportunidade de criar outra relação, porque te ensinaram que o nenê chora e tu tem que botar o peito na boca. E eu sei que tem muita gente que vai me odiar de eu falar que existem sim relações disfuncionais. Eu não estou dizendo que tem que desmamar com 2 anos, com 3 anos ou com 4 anos. Mas não é ok uma criança de 3 anos não ter nenhum tipo de relação com a pessoa que amamenta que não seja sem o peito. Não é ok uma mãe de uma criança de 3 anos me dizer em consulta assim, eu nunca mais saí para tomar um chopp com as minhas amigas, porque senão Enzo ou Valentina não dorme. Não é É, ok. não é. Não, não é. Precisa se olhar E, para isso. e é o título do teu livro, né? Porque é sobre isso, é sobre querer ter, enquanto mãe, eu falando agora enquanto mãe e pensando em toda a minha trajetória, eu querer ter também entender que eu posso ocupar esse meu espaço antes de ser mãe de volta. Eu estar de volta, podendo enxergar essas outras coisas, e exige uma. Exige uma vulnerabilidade de também estar disponível para, ok, eu tenho que me posicionar. E agora eu não vai ser TT, vai ter talvez choro, eu vou ter que estar disponível para acolher essa comunicação e aí as famílias precisam de suporte, entender, nós enquanto profissionais da saúde precisamos também poder falar sobre isso, né, para as famílias de que é importante, vai acontecer e você vai conseguir acolher e isso faz parte do processo, né? Então, Tu chega na exaustão, Bibi, né, da livre demanda do batidão, do pancadão, e aí parece bom tu botar pimenta no teu peito. é. Porque tu não vê outra alternativa. E a mesma coisa eu penso quando tu estava falando da mãe que está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e põe o bebê no peito, do quanto muitas vezes colocar o bebê no peito também é uma fuga para se isolar e ter um tempo sozinha ou ter aquela desculpa de não, eu não posso fazer isso agora porque eu estou amamentando. Porque não existe espaço para conversar ou para aí vem carga mental, enfim, aí todo um outro podcast, um livro, outra, né, discussão, mas o quanto a gente precisa saber enquanto profissional da saúde olhar para esse ambiente, né? Olhar para o ambiente, essa mãe está exausta, e aí a única coisa que ela tem mesmo com a criança é o momento da mamada. Então, mesmo assim, quando a gente for orientar para ir retirando as mamadas, tem que se cautela para ajudar ela a elaborar outros vínculos, porque ela está tão culpada que ela acumula funções que realmente o único momento que ela sente que ela tem com a criança é aquilo ali. E ao mesmo tempo ela está ressentida que é só aquilo ali que ela tem. Então, o desmame, para mim, é uma parte tão importante quanto o início da amamentação. E olhar para essas questões do ponto de vista de alimentação,
para mim, é a chave da gente ter questões alimentares mais bem estabelecidas e entender que comida é bom, é prazeroso, né? Como diz uma consultora que eu amo, que é uma querida amiga, Kelly Carvalho, que é fono também, ela diz: peito é comida, diversão e arte. E eu acho isso incrível. Tem que ser prazeroso, mas também é alimento e também tem que ser pensado a parte artística, é o que vem por trás desse pedido do TT, né? E essas coisas não tem como, quando tu trabalha com crianças de primeira infância, não saber que está interligado a amamentação e a alimentação. Uhum. E a fala, obviamente. E não falo só das questões de desenvolvimento orofacial, as questões Desenvolvimento, psíquicas mesmo, desenvolvimento de marcos motores gerais, né? marcos. Psicossocial. Cris, Exatamente. toda vez que eu escuto tu falando, e aí eu posso ter um viés, pode ter um viés do meu escuta, né? Mas toda vez que eu escuto tu falando, eu sinto um abraço, né? A tua fala, para mim, ela é um abraço porque ela me acolhe na posição de mãe, ela me acolhe na posição de uma mãe expatriada com pouquíssima rede de apoio, mas ela também me acolhe quando eu tenho rede de apoio e lembro o quão solitário foi o processo de amamentação e principalmente de desmame. Então, te ter aqui hoje falando com a gente, eu sei que a gente já passou aí um tempão e a gente vai agradecer inúmeras vezes, mas te ter aqui hoje conversando com a gente, disponibilizando o teu tempo, o teu conhecimento e essa forma como tu traz, realmente é um imenso prazer, é uma alegria muito grande. Então, muito obrigada por tu aceitar estar aqui com a gente e que as famílias e os profissionais que escutaram essa nossa fala até aqui, que eles possam buscar mais informações sobre isso, que se existe essa sensação de medo, de desconforto, seja o que for, né, que são tantos momentos que a gente passa durante o processo da amamentação, do mame até o desmame, que eles saibam que eles podem procurar ajuda e que eles não estão sozinhos. Tanto se você é profissional, você sente que precisa de uma ajuda até para saber conduzir algum caso, procure pessoas que façam isso com integridade, com intensidade, que tenham essa doação para buscar essa ajuda, essa informação. E se você é mãe e está passando por isso, pensa que você não precisa passar por isso sozinho. Vai ter alguém que vai conseguir te apoiar e te dar esse abraço que foi essa tua fala. E para mim sempre vai ser. Não coincidentemente, quando a gente começou essa temporada do Agosto Dourado aqui no podcast, a gente falou de ti no primeiro podcast, porque foi isso, né? No meu relato como mãe, foi isso. É alguém que me ajudou a entender que eu podia continuar amamentando e que podia ser bom, mas não precisava ser exausto. Então, o título do teu livro é um guia, assim, então, sem mais demandas, enrolações, né? Muito, muito obrigada. Eu amei, gurias. Muito obrigada pelo convite. Tá. Bom, para quem está escutando, quiser me seguir, meu Instagram é o @plantão_materno. E como a Bibi falou, né, para as profissionais, eu não dou consultoria só para mães, eu dou supervisão profissional também. Então, se você é consultora, tem muitas dúvidas do que fazer quando chegam queixas em relação à alimentação e desmame, para saber se é hora de encaminhar ou não, precisar de uma ajuda, me chama lá, que eu também dou supervisão técnica. Muito obrigada, Cris.